Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Essa temporada de 2024 que não acaba nunca, né? O torcedor do São Paulo claramente deseja o fim dessa temporada, um fim que está se tornando muito melancólico, né? Muito ruim. O São Paulo realmente, em termos de desempenho, vem aí em queda livre e acho que isso a gente tem que separar um pouco as responsabilidades entre Zubeldia, jogadores, né? O desempenho individual dos jogadores e também a diretoria. Mas fazendo uma primeira análise em relação ao Zubeldia, eu acho que nos últimos jogos, aí, pelo menos 10 jogos, depois da eliminação do São Paulo para o Botafogo na Libertadores, a coisa vem muito ruim. Um trabalho muito questionável, um trabalho muito de uma saída só, insistindo nos mesmos atletas, insistindo na mesma formação. O Zubeldia não é o samba de uma nota só, mas é o tango de uma nota só, que realmente ele não apresenta variações. Isso preocupa muito para o ano que vem. Eu defendo a permanência do Zubeldia porque o São Paulo está num momento de crise financeira e trocar de treinador demandaria custo, paga multa, contrata outro cara, é um momento de reconstrução. São Paulo está muito em crise financeira, vai terminar o ano devendo alguma coisa próxima do 1 bilhão, então trocar o técnico agora geraria mais gastos. Não tem outro nome no mercado que seria acessível ao São Paulo. Existem nomes no mercado, sim, que talvez seriam mais competentes e mais interessantes que o Zubeldia. Mas o São Paulo, novamente, não tem dinheiro para trazer esses caras. Então, hoje, a permanência do Zubeldia se sustenta muito mais na falta de opções e na falta de recurso do que propriamente numa convicção de que o trabalho dele é bom. Porque, na minha opinião, de fato, não é. Já foi bom, mas faz tempo que não é. Nesses dois últimos jogos, contra o Grêmio e contra o Juventude, em que o São Paulo já entrou em campo, sabendo que finalizaria o campeonato na sexta colocação com uma vaga direta na Libertadores, não tem sentido nenhum, na minha cabeça, ele ter escalado o time titular. Se o São Paulo entrasse com um time alternativo, colocando os jogadores reservas para jogar, testando novas formações, fazendo experiências, enfim, São Paulo poderia ter apanhado de 5-0, que ninguém ia estar achando ruim. As pessoas veriam o lado bom de estar fazendo os testes. Mas quando você coloca o time titular, gera uma expectativa, traz uma pressão, e é esse o rendimento que os jogadores demonstram em campo, dois jogos assim horrorosos do time, infelizmente o próprio Zubeldia acabou trazendo a torcida contra ele. A torcida do estádio ainda se mantinha muito em apoio ao Zubeldia, ao contrário da torcida da internet, das redes sociais, e isso era um grande trunfo que ele tinha, porque ele é um cara visceral, sem dúvida nenhuma que ele é uma boa pessoa, um bom sujeito, mas ele acabou perdendo, por conta dessa escolha errada, ele acabou perdendo, inclusive o apoio da torcida do estádio, que na quarta-feira vaiou o time no final da partida e vaiou também o Zubeldia. Acho que essa vaia, essa crítica ao trabalho dele, que é muito legítima e muito justa, tem a ver justamente com essa escolha que ele fez nos últimos dois jogos. Não tinha a menor necessidade, a menor justificativa para você escalar a força máxima nesses dois jogos. Não tinha. O São Paulo já sabe que vai ser, já sabia que ia ser o sexto colocado, dá férias, poupa os caras, já pensa no planejamento do ano que vem, que a temporada vai começar ainda mais cedo, tem viagem para os Estados Unidos. O que esses caras estão fazendo dentro de campo sem nenhum interesse em estar ali? Então ele trouxe essa pressão, trouxe essa responsabilidade, os resultados e o desempenho foram muito ruins e esse apoio que ele tinha, pelo menos da torcida do estádio, acabou caindo por terra no jogo dessa quarta-feira. É claro que a gente tem que ponderar aqui que a responsabilidade não é só do Zubeldia. Esse ano, por exemplo, eu já falei em vídeos anteriores que o desempenho individual dos principais atletas do São Paulo também foi muito aquém das expectativas. Os nossos principais jogadores, os líderes do elenco, referências técnicas, referências em termos de liderança do grupo, falharam nos principais momentos. Rafael, Arboleda, Lucas, Caleri, Rafinha, Luciano, Luiz Gustavo, que no jogo dessa semana falhou mais uma vez, que são jogadores que, individualmente falando, teoricamente tinham que ser um pouco melhores nesses momentos. Então as falhas individuais, obviamente, comprometeram também o trabalho. E isso liga um sinal de alerta, porque no ano que vem o São Paulo vai precisar enxugar gastos, o São Paulo vai precisar contar com a base e esses caras vão continuar lá.
O Rafinha provavelmente vai renovar, o Luiz Gustavo provavelmente vai renovar. O elenco do São Paulo tende a ficar um pouco mais velho. Isso é uma preocupação muito grande. O desempenho individual afetou o trabalho, mas o Zubeldia também não deu soluções. Ele se manteve no mesmo esquema, se manteve insistindo nos mesmos jogadores, não apresentou nenhuma variação e, mais do que isso, como a gente sempre fala, não utilizou a base do São Paulo. Nesse momento, nesses 2 últimos jogos, era a hora de colocar os reservas. O Santiago Longo chegou faz 3, 4 meses, jogou um jogo só. Sabe, teria que colocar ontem Rodriguinho, Nestor, Marcos Antônio, Bobadilha, vários jogadores que o São Paulo teria possibilidade. William Gomes, na quarta-feira tinham que ter jogado. No jogo contra o Grêmio, tinham que ter jogado. Porque aí tiraria essa pressão, testaria variações. Infelizmente, como eu disse, o desempenho individual dos jogadores comprometeu, mas o trabalho do Zubeldia também não se ajudou. Tem um terceiro fator nessa análise. A diretoria, o desempenho da diretoria nesse ano de 2024 foi um negócio também pavoroso. O São Paulo não conseguiu fazer um planejamento decente, o São Paulo não conseguiu contratar um lateral esquerdo, que desde a saída do Caio Paulista, 1 ano atrás, o São Paulo, com as lesões do Pablo e do Alisson, não conseguiu repor essas posições no momento certo, não deu para o treinador de fato o respaldo necessário e as contratações necessárias, mesmo que sem dinheiro, e mesmo assim, a gente escuta falar em recorde de receita, naming rights, e recorde de público, patrocínio, um monte de coisa, e mesmo assim a diretoria vai entregar o ano de 2024 sem nenhum legado esportivo e com um déficit financeiro que deve se aproximar da casa dos 200 milhões de reais. O que faz com que a dívida do São Paulo se aproxime, então, do bilhão. É um negócio realmente assim, a torcida do São Paulo tem que ficar muito, mas muito preocupada com isso. Então, quando esses 3 fatores que eu citei, desempenho individual dos atletas, desempenho e o trabalho do treinador, que na minha opinião é muito questionável, e também o resultado da gestão do São Paulo, tanto esportiva quanto financeiramente, com o rombo que isso produziu, a gente espera muito que a temporada de 2024 termine de uma vez por todas, porque, como eu disse, ladeira abaixo, mas quando a gente olha para a temporada que vem, as perspectivas, infelizmente, se as coisas continuarem como estão, vão ser piores ainda. O São Paulo vai entrar em um ano de apertar os cintos, vai entrar num ano de reestruturação financeira, pelo menos esse é o discurso, e aquela história de necessidade de usar a base, quando o treinador vem, não utiliza, e como ele fez na coletiva da última quarta-feira, cobra publicamente pelo menos 5 reforços para o elenco, existe claramente aí um descasamento de ideias. E aquela declaração do Belmonte de que o Zubeldia será o treinador para 2025, pelo menos hoje, na data de gravação desse vídeo, talvez não seja tão certeza assim, por conta desses fatores todos. O São Paulo vai ter agora um jogo contra o Botafogo, que vale muita coisa para o Botafogo, para o São Paulo é mais um jogo que não vale nada, e aí fica de novo essa questão. Será que vai colocar os titulares? Será que vai colocar os reservas? Tem uma pressão da torcida, obviamente, por conta do interesse do Botafogo e do rival do Palmeiras. O que será que o Zubeldia vai fazer com tudo isso? Se ele tivesse colocado os reservas desde o jogo contra o Grêmio ou fazendo alterações, seria muito mais fácil de lidar com esse momento. A torcida quer que o São Paulo engrene, a torcida quer que o São Paulo ganhe, mas dessa vez isso pode repercutir no título do tricampeonato brasileiro pelo Palmeiras. É uma decisão muito difícil que está nas mãos do Zubeldia e ele está num momento de pressão, um momento em que ele perdeu o apoio da torcida do estádio. Isso é muito sintomático, né? Quando a torcida do São Paulo, dentro do Morumbis, que quase sempre apoia a todo momento, resolve vaiar, a gente sabe que muitas vezes isso é um caminho sem volta. Então tem o jogo de despedida da temporada contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Isso tem influência na questão do título, na disputa do título do brasileiro. E o São Paulo precisa de uma vez por todas que essa temporada de 24 termine, mesmo da forma melancólica como ela está terminando. Olhar para o ano que vem, torcer para que essa expectativa ruim que a gente tem seja de alguma forma transformada com reforços, com criatividade, com uma reestruturação financeira de fato, mas não é bem isso que a gente está vendo. Vamos torcer, de repente a moeda cai em pé mais uma vez. Um abraço!